Ô Cuca, agora com esse tempo que o Cruzeiro tem de preparação, volta a trabalhar na segunda-feira, em função da ausência do Pablo, você pretende mudar a escalação do time na lateral direita? Lógico. O Pablo não jogando, a gente tem algumas alternativas, né? E vamos colocá-las em prática na segunda-feira, segunda e terça, para definir, para jogar lá com o Tupi na quarta. Então a gente vem de jogos sucessivos, domingo e quarta, culmina que esse final de semana não tem jogo. O pessoal ganha esse sábado e domingo de folga, merecida, em cima de tudo que eles têm se dedicado, se empenhado. E segunda-feira retornam as atividades aí para esse difícil compromisso de quarta-feira. De tudo isso que vem acontecendo, o time em 2 competições, você acredita em mais dificuldades contra o Tupi, até pelo tempo que o Tupi está há mais tempo preparando? Porque o Cruzeiro teve o jogo na Libertadores, né, tem um tempo um pouco menor para se recuperar. Mas a gente tem a sequência de jogos que é tão importante quanto o descanso também. O time faz do jogo uma sequência melhor, então você não tem tempo para treinar. Em contrapartida, você tem a sequência de jogos, ritmo de jogo, que é tão ou mais importante do que o próprio treinamento, né? Muitos times que não têm os jogos, eles têm que colocar no meio do seu calendário aí jogos, treinos amistosos aí para poder ter um ritmo de jogo. E com a gente é diferente, a gente tem que dar uma descansada para recuperar em cima do que a gente tem analisado com a fisiologia. O secado dos jogadores está lá em cima, o risco de lesão é altíssimo, você diminui a intensidade de treinamento para ter um desempenho bom nos jogos. Ô Cuca, você vai ter 3 jogos seguidos na Arena do Jacaré, né? E 2 jogos seguidos. Você tem um jogo contra no Mineiro, o Tupi e o Democrata, e depois o Tolima. Quer dizer, você pode, no Mineiro, dependendo da combinação do resultado, alcançar a liderança, que é o seu objetivo ainda, né? E tem esse jogo decisivo contra o Tolima, que uma vitória deixa praticamente o Cruzeiro na classe, classificado para a segunda fase da Libertadores. Como é que você vai trabalhar o grupo em cima disso? Agora é conversa, é mais trabalho tático? Como é que vai ser esse período de treinamento visando esses 3 jogos? Eu sempre tenho conversado muito com o grupo, de forma individual e coletiva também, as reuniões que a gente faz, tudo em cima de comprometimento. Não adianta eu estar com um discurso e o jogador com outro, então a gente tem o mesmo pensamento. Quando é para descansar, é para descansar, sem extravagância. Nós somos profissionais, a gente sabe que utilizamos o nosso corpo e ele tem que estar bem para a gente ser avaliado dentro do campo. Então eles hoje têm um repouso, um descanso, e voltam desse descanso com condição ideal de treinamento. A gente não está priorizando nenhuma competição, ainda que a gente saiba que a Libertadores é mais importante competição do primeiro semestre, mas a gente quer buscar o Campeonato Mineiro também. Então a gente está fazendo tudo certinho, o time não está com lesão muscular nenhuma, está sendo bem trabalhado do ponto de vista físico, fisiológico, técnico, está sendo bem administrado, o time está correndo bem, tem suportado jogos de diferentes características, tem jogo técnico, como foi aquele jogo com o Guarani, não adiantava a raça naquele jogo, era jogo de cadência, de paciência, de ocupação de espaços no campo de ataque. Aquele jogo do Estudiante, jogo de atenção total e eficácia, nós fomos meia dúzia, fizemos 5 gols. E esse último jogo que não era jogo técnico, era jogo de brio, de pegada, de marcação forte, de entrar na correria do jogo, senão se perde. E a gente soube também jogar dessa forma, então a gente está muito contente com o desempenho de todos. O time lá na ponta da tabela, tem alguma estratégia? O treinador sempre pensa alguma estratégia? Você tem pensado alguma coisa fora aquele vencer? Não, eu tenho tentado usar o que eu tenho de melhor em todos os jogos. E algumas vezes a gente tem que tomar algumas precauções. Quando a gente está com algum jogador que está num cansaço maior, que está com um índice de fadiga maior, que pode vir a estar te dizendo, estou para machucar, a gente tem que dar um tempo nele. Até no próprio treinamento e quem sabe até em jogo, e isso pode ocorrer lá com o Tupi. Então a gente tem que esperar jogo a jogo e ir fazendo as nossas decisões jogos a jogos, aí como a gente tem feito bem até agora.
Cuca, você é treinador, talvez você possa explicar o que acontece, talvez um pouquinho da cabeça do Mano Menezes para não levar o Fábio, o Brasil inteiro que é o Fábio na seleção, e ele não é convocado. Eu li alguma coisa a respeito hoje, né, de que ele respeita e admira o Fábio, ele pode ter as oportunidades e que o Mano tem as convicções deles. A gente tem que respeitar também o treinador, ele tem as convicções, ele sabe o que é bom para ele. E às vezes eu, como treinador, posso falar aqui mesmo no Cruzeiro, às vezes eu ponho um jogador jogar e sei que eu tenho outro do mesmo nível, mas eu não tenho como pôr os dois. E de repente isso esteja ocorrendo com o Mano, que ele não tem como levar um outro da mesma condição que é o Fábio, mas ela vai vir. Até pelo critério, pela coerência, pela pessoa que é o Mano, um cara super correto, daqui a pouquinho vem e o Fábio está merecendo. Ô Cuca, a ausência do Mineirão desse Campeonato Mineiro, ele deu uma coisa bacana, que ele valorizou essa primeira fase do campeonato, porque quem chega agora em primeiro ou segundo, tem questão de decidir em casa, como se fosse em casa, né, com a sua torcida, por exemplo, porque antes chegava Atlético e Cruzeiro, o estádio ficava meio a meio. Agora, se você for pensar numa eventual final entre Atlético e Cruzeiro, isso se torna uma coisa que não pode agora mais tropeçar, né, nessa primeira fase. A gente tem falado isso, que pode acontecer. Você ter a vantagem do mando de campo, e o mando de campo em caso de clássico é teu. Se bem que o mando de campo não tem feito muita diferença, né? Nesse ponto aí não está valendo muito, não. Vamos tentar chegar em primeiro, mas tem o América, tem o Atlético, tem o Vila Nova, tem Democrata, e todos ainda podem chegar. E quanto à convocação do Henrique, mais que merecida, né? Eu fiquei muito feliz, né? A gente estava no avião quando o Guilherme falou, a gente ficou muito feliz por ele, que a convocação de um jogador brasileiro, que é difícil, né? Um cara do país estar sendo convocado para a seleção principal, com tantos bons que tem aí mundo afora, valoriza o trabalho de todos os outros, né? Porque o Henrique não foi sozinho, por ele só para a seleção, ele foi pelo que o Cruzeiro proporciona a ele, e no meio desse Cruzeiro todos os jogadores têm feito também. Então a felicidade de todo o grupo foi muito grande ontem. Cuca, nós estamos ao vivo na Itatiaia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo tranquilo. Cuca, eu gostaria que você nos relatasse, antes do treino, houve uma conversa ali com os jogadores, uma reunião rápida. Alguma orientação, carnaval, como é que é? Segura um pouquinho, não exagera? Tudo que a gente pode falar, a gente fala, né? Esse grupo é um grupo muito concentrado, é um grupo maduro, né? A gente sabe que a gente não pode perder fora de campo o que a gente ganha dentro, ou seja, pegar um condicionamento físico é muito difícil, e perder é fácil. Então eles têm 2, 3 dias de folga, o mundo não vai acabar nesses 2, 3 dias, segunda eles vão treinar igual, então para se divertirem, pular o carnaval, ter a alegria que eles têm, até porque eles estão merecendo, estão fazendo tudo aí para que a gente consiga bons resultados, e segunda-feira a gente começa de novo. Então é tranquilidade, quem vai viajar aí devagarzinho, esse tipo de coisa, ainda que não vá dormir muito cedo, dormir não muito tarde, né? Para a gente não perder o condicionamento que a gente atingiu ao longo desse ano todo. Você é mais fulião ou curte mais o descanso para ficar mais tranquilo? Não, eu não sou todo duro, não sei pular carnaval, não sei fazer nada. É em casa. Ô Cuca, fazendo uma análise da Copa Libertadores nesse momento, os favoritos, pelo menos aqui no Brasil, me lembro de várias coletivas aqui no início de temporada, o Fluminense está contratando, o Santos está contratando, o Santos é favorito, o Fluminense está chegando. São duas equipes que vivem momentos de instabilidade dentro da competição. O Santos já houve uma mudança de comando técnico, o Fluminense precisa vencer os 3 jogos para pensar e sonhar com classificação. Por outro lado, o Cruzeiro vai tendo voo de brigadeiro, tranquilidade absoluta no seu grupo. A que se deve isso tudo e essa dinâmica do futebol, né? Quem parecia que ia ficar tranquilo na competição, de repente passa por aperto. É porque essa competição aí não é uma coisa simples, né? Você quando joga com o Cerro Porteño, hoje o Olímpia não está, o Guarani, quando você joga com Colo-Colo, com a U, quando você joga com os times da Argentina, com o México, você não está jogando um time contra o outro, é um país contra o outro. É a Colômbia contra o Brasil, e o sentimento é esse. E demorou para o povo brasileiro pegar esse sentimento que os caras lá fora têm de sobra. Hoje a gente tem também. Hoje a competição é super valorizada, e não é à toa que o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais cresceu nesses últimos tempos em termos de título, né? E chegando sempre às finais. Então é mentalização. Nós
sabíamos que tinham 2 jogos em casa e que tínhamos que arrancar com 100%, senão faz falta. E hoje eu não me sinto tranquilo, à vontade. Se quarta-feira que vem, a outra, não a de cinzas, nós não ganharmos, a água já bate no pescoço. Então, enquanto está dando pé, a gente tem que ir o mais longe possível, né? Deixar ir para o fundo no final, que no final o bicho pega. Falando de Campeonato Mineiro, na sua cabeça você já tem um time desenhado, se repete o time, e se o Rômulo seria o substituto do Pablo, já confirmado? Eu tenho treinado, ontem treinei, chegamos de viagem, pusemos a roupa, fomos para o campo, apitei o jogo treino contra o time de Angola, justamente para observar o Rômulo, para observar outras alternativas que a gente tem pelo lado direito, né? E a gente vai pôr em prática segunda-feira e terça para daí jogar com o Tupi na quarta. Algumas coisas podem ocorrer também em cima de alguns análises que estão sendo feitas pela fisiologia, algum jogador que tem uma fadiga muito alta e um perigo de lesão, a gente tem que saber doutrinar isso, porque até agora está sendo muito bem conduzido, né? Dá azar a gente falar em coisa, né? Mas nós não tivemos nenhuma lesão muscular, e é raro. Em 2 competições, num ritmo, num nível como a gente está, intercalando sábado e quarta e domingo, e terça e quarta, e viajando longo e estar assim, então o trabalho está sendo muito bem feito. Só para ficar não claro, de minha parte, né? A parte médica e fisiológica. O Rômulo então não está confirmado? Nós vamos treinar segunda-feira. Mas ele é um jogador que está cotado, você confia nele, ele tem essa chance, logicamente? Tem, claro que tem, está no grupo, tem total confiança minha, apenas eu quero analisar um pouquinho mais as situações que me ocorrem aqui dentro. Eu gostaria que você comentasse rapidinho aqui, aquela homenagem do grupo, né, lá de Congonhas, que vai homenagear você no Carnaval. O que você achou dessa homenagem? Você vai participar, gosta de Carnaval, como que é isso? Eu gosto do Carnaval, eu adoro na TV olhando, é bom. O pessoal está homenageando aí, que legal, bacana, eu agradeci eles, né, com a musiquinha lá, legal. Se eu puder, eu vou fazer de tudo para ir lá, o Guilherme vai junto. Cuca, você tem planos para o Gilberto para quando? Para o Tolima. Então ele tem essa semana toda para trabalhar a parte que ele tem que atingir junto com os demais para estar numa condição contra o Tolima. Cuca, você não confirmou ainda o Rômulo como titular, o Paraná teria chance na direita também? São situações que eu quero pôr em prática, né? Ali você falou numa situação aí, que aí com essa aí nós pomos quem no lugar do Paraná daí? Aí o Guerreiro, aí, tá vendo? O cara é bom treinador aí. Foi o que nós fizemos no jogo lá, né? Lá em Tolima. Então, tá bom. Parabéns. Nota 6,5, demorou a mexer. Só um breve comentário sobre a qualidade dos goleiros do Campeonato Mineiro. A gente tem visto boas defesas, inclusive do Fábio. Todos eles têm feito muitas defesas boas, né? O campeonato tem nos mostrado aí grandes jogadores, não só goleiro, né? A gente sempre tem observado lá com a América. O Fábio Noronha pegou uma bola lá que até agora não sei como é que ele pegou, com a mão no meio das pernas aqui. Lembra essa bola do Faria? E outros jogadores, né? Jogadores interessantes que a gente tem visto e serve até de estímulo para eles aí para o campeonato no futuro, observando e o pessoal falando, a gente vendo, podem estar aqui, podem estar num grande clube aí, fazer campeonato bom. Cuca, na sua época de jogador, você chegou a disputar alguma Libertadores? Disputei com o Grêmio. E você vê alguma diferença da Libertadores da sua época para hoje? Muita. Hoje o pessoal respira Libertadores, e antigamente era uma coisa mais natural. Perder ou não, se bem que aquela Libertadores que a gente perdeu, nós tivemos que dormir no Olímpico, não deu nem para ir embora. Me lembro que teve um volante que quis ir embora, o João Antônio, ele tinha um XR3 preto. Eu vou! E o XR3 voltou preto e todo amassado. A torcida ali fora, não dá para ir embora, gente, vamos ficar. Tivemos que dormir no Olímpico. Nós fomos eliminados em casa para o Olímpia naquela tarde, empatamos 2-2, dormimos lá. Foi brabo. Então essa paixão do torcedor pela Libertadores é desde que a competição surgiu. Mas agora o pessoal tem dado muito mais ênfase do que antigamente.
Porque hoje é muito difícil você chegar na Libertadores. O Cruzeiro está na quarta, um tempo atrás, e o São Paulo disputou 7 a fio desde 2004. O Cruzeiro está na quarta, direta, né, seguida. E você, para ir para a Libertadores, tem que estar entre os 3 ou 4 primeiros do brasileiro, que tem 20. E desses 20 tem 4 grandes no Rio, 4, 5 grandes em São Paulo, 2 de Porto Alegre, 2 de Minas, Curitiba, Nordeste todo. É brabo para ir. Você disputa com 20 e são 16 grandes. E você tem que estar ali. Então, quando você está, você tem que valorizar essa competição, né? E às vezes você não consegue passar da primeira fase. E às vezes você vai até a final, como o Cruzeiro foi há 2 anos atrás, né? Perdendo uma final, mas chegando numa final, coisa que é muito difícil também. Você vê, para você chegar à final hoje, você tem que ser melhor que Fluminense, melhor que Grêmio, melhor que Santos. Quem é outro brasileiro? Internacional. Corinthians que saiu. É a nata do Campeonato Brasileiro. É difícil, é. Por isso que tem que valorizar. Bom final de semana aí, bom carnaval para todo mundo aí. Valeu. Vocês também. Gostam muito do carnaval brasileiro, né? Você também gosta? Todo mundo gosta de carnaval. Eu sempre olhava por televisão, nunca tive a sorte de estar tan perto. Así que agora a disfrutar, estamos en una posición boa con el time, así que tranquilo, a pasar el fin de semana con a família e depois voltar para jogar em quarta-feira. É uma folga merecida, já que o time tem feito tanto aí na Libertadores, no Campeonato Mineiro. É uma folga para todo. Aqui ninguém trabalha quando há carnaval, pero o jogador de futebol é diferente, tem que trabalhar com o corpo inteiro, então é uma folga que é merecida, pero com consciência, porque temos que voltar a jogar coisas muito importantes. Não podemos perder todo o que fizemos na pré-temporada, na preparação, em 2 dias. Então, há que ser inteligente e voltar da melhor maneira possível. Faz um breve comentário sobre a qualidade dos goleiros do Campeonato Mineiro. Você que chutou várias bolas aí e viu grandes defesas. Não só goleiro, sino que há muito bom jogador jogando no Campeonato Mineiro, que capaz alguma gente não conhece. Então, os goleiros são bons, mas também tem jogadores de muita qualidade técnica que por aí não tem a sorte de jogar em times grandes como Cruzeiro, o América ou Mineiro, e tem que jogar só o Campeonato Mineiro. Então, há que poner olho em jogadores que têm muita qualidade também. Ontem passou um carnaval no Brasil, agora que você está aqui, vai aproveitar esses dias, vai pular o carnaval, vai fazer o quê? Vou a ficar com minha família, tranquilo. Vamos para a praia, pero tranquilo, no en Río mismo, sino más alejado, más longe de aquí, para pasar tranquilo. No tenho 2 filhos pequeninos que se não muita gente é muito difícil, não. Montilho, eu lembro que em uma entrevista coletiva você foi perguntado sobre o Fábio e disse que é um goleiro que ganha jogos. A gente pode dizer que o Fábio ganhou esse empate lá na Colômbia, né? Eu falei isso. Fábio é um goleiro que ganha jogo e para mim é jogo de outro dia. Se ele não para o pênalti, venimos com derrota e todos estamos falando de outra coisa. Então, a sorte que está de nosso lado, que é nosso goleiro, e que siga assim. Ele é muito importante para nós, tanto quando o time gana, quando consigue coisas importantes, ele sempre tem paradas no gol que são muito importantes para nós. Para vocês, então, o Fábio não está aí na seleção, é bom porque ele mantém no Cruzeiro, ou você fica um pouco decepcionado de não ver o Fábio na seleção? Eu quise que todos os jogadores de Cruzeiro joguem na seleção, pero lá é um treinador que decide os jogadores que tem que jogar e os goleiros da seleção são bons também. Víctor, Júlio César, são goleiros bons também. Então, agora estamos todos contentos por la convocatoria de Enrique, que lo tiene bien merecido, pero lá hay un entrenador que escolhe los jugadores, y Brasil tiene mucho jugador bom, y goleros son bons también. Fabio, ojalá Dios quise que el día de mañana pueda estar en la selección también, y que muchos jugadores de Cruzeiro
possam chegar lá, porque é difícil jogar na seleção de Brasil. O carnaval nos permite alguns delírios. Se o Montijo se naturalizasse brasileiro, teria lugar na seleção? Eso es una falacia que estoy tranquilo, estoy jugando aquí, acho que las cosas están bien, pero Brasil tiene mucho jugador, más de mitad de campo al frente, y acho que tiene muchos jugadores, mucha calidad técnica, y yo por ahora soy argentino y mi sueño es poder jugar allá. Sé que es difícil también, pero uno siempre sueña con llegar a lo más alto. Por ahora soy argentino y estoy muy tranquilo de serlo, ¿no? Quem é o melhor 10 do Brasil atualmente? Acho que actualmente el jugador de Sao Paulo que jugó el sub-20 como el Lucas, acho que está haciendo mucha diferencia él, no solo en el sub-20 sino cuando juega con Sao Paulo. Es un jugador muy rápido, es un bom camisa 10. Disse que ainda vai definir, vai depender dos treinamentos para saber se escala você no jogo contra a equipe do Tupi. Uma vez que o Pablo está suspenso, você pretende ganhar essa vaga em campo? Ou como é que está essa situação? Vou te falar alguma coisa? Não conversou nada ainda, até porque é folga, ele pediu para aproveitar bastante, descansar, esfriar bastante a cabeça. Mas a decisão é sempre dele. Espero que eu possa jogar e ter as minhas oportunidades aqui, para isso que a gente veio. E tendo elas, dar o melhor e mostrar para o treinador que também a gente tem condições de estar jogando. E nesse período em que você ficou de fora da equipe, o que foi mais importante para você manter essa sua vontade de voltar ao time e, claro, se doar nos treinamentos? Eu associo muito quando a gente é criança. Os nossos pais às vezes tiram algumas coisas que a gente tem quando criança, de repente algum brinquedo, alguma situação, para quando a gente retomar, a gente dar mais valor, cuidar mais, valorizar mais. Então eu também encaro dessa forma. De repente a gente perde aqui para quando ter de novo a condição, a gente dá mais valor, aproveitar da melhor forma e não largar mais. Ô Rômulo, a sua situação foi um pouco estranha, assim, pelo menos atípica, né? Você começa o ano cotado para ser o titular da posição, todo mundo apostando que na ausência do Jonathan seria o seu momento, sua chance, e de repente você começa a desaparecer até da lista de relacionados, às vezes cortado do banco de reservas. Como é que você processou isso tudo? Eu demorei a processar também, né? Não entendi muito, mas graças a Deus a gente tem um treinador que ele é coerente, é justo. E eu acho que acima de tudo tem um Deus que ele faz tudo certo na hora certa. Eu acho que a gente não pode desesperar, nem ficar ansioso. Que aquilo que a gente planta a gente colhe, na hora certa as coisas sempre acontecem. Você acha que as suas apresentações... Não, acho que não, até porque eu fiz acho que um jogo, que foi no Campeonato Mineiro, a gente ganhou de 3-0. Acho que foi um jogo normal, de início de temporada. Terminei o ano bem, até por isso que eles venderam o Jonathan, né? Apostando em mim. Eu acho que é o tempo mesmo. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então eu tenho certeza que tudo vai se encaixar e a gente vai conseguir ter boa sequência aqui. Uma oportunidade como essa, se vier diante do Tupi lá em Juiz de Fora, um campo que tem um gramado legal, dá para jogar com boas condições, dá ainda mais gana, mais vontade para tentar mostrar serviço? Sem dúvida. Eu acho que independente de quem seja o adversário, aonde seja a partida, nós somos profissionais, temos que trabalhar sempre, ainda mais na minha condição que saí. Estou louco para voltar, o Cuca sabe disso. Nos treinamentos eu tenho mostrado isso, sempre de boca fechada, mas trabalhando muito. Então eu tenho certeza que a oportunidade vai vir e na hora certa vai acontecer. Depois desse jogo são 3 jogos na Arena do Jacaré. Isso também é importante, né? Já habituado ao campo de jogo, o torcedor mais próximo. Sempre importante, ainda mais que a equipe está numa crescente muito boa. Líder da Libertadores. Com uma boa campanha no Campeonato Mineiro, até mesclando o time. Um elenco bom, jogar as próximas 3 na nossa casa depois do jogo contra o Tupi. Vai ser muito bom, acho que vai dar para embalar legal nas 2 competições.
O Rômulo, logicamente a gente sabe que tem uma grande chance de você ser escalado e uma boa oportunidade para você retornar ao grupo e, né, possivelmente se firmar. Como é que você vai passar esses dias, esse final de semana, com essa expectativa da resposta do Cuca, de você poder entrar no time? Como é que vai ser passar essas horas, esses dias, até chegar essa resposta? Eu acho que a nossa vida, todos os dias, são como esse que antecede esse jogo, a expectativa de jogar ou não. Acho que a gente não pode ficar focado apenas em um jogo, e sim em uma sequência, em ter uma sequência. Eu acho que o jogador de futebol hoje está muito igualado, tanto na parte física quanto técnica. Então, uma das coisas que difere, sem dúvida nenhuma, é a cabeça, é o psicológico, é estar bem, preparado, pensamento positivo, acreditando que as coisas vão dar certo. E se a gente focar nisso, quando a oportunidade vier, sai da melhor forma possível. Romulo, mais uma vez o Fábio ficou de fora da lista do Mano Menezes. Você acha que no Brasil, você concordou com a convocação de Júlio César, Vitor e Jefferson? O Fábio não merecia estar entre esses três? Para mim, com certeza ele deveria estar na lista. Eu até pensei que o Mano já ia começar a fazer escalações mais visando as Olimpíadas com jogadores mais jovens. Já que ele não fez, eu acho que deveria ter levado o Fábio, sem dúvida nenhuma. Até pelos esses últimos anos, o que ele mostrou para o futebol brasileiro, poucos mostraram. Claro que os 3 goleiros que foram convocados também são de altíssimo nível, mas a gente vai ficar muito feliz se ele tiver a oportunidade, e pode ter certeza que todos nós jogadores estamos torcendo para que isso aconteça o mais breve. Os outros, o Cuca e o Montilho falaram aqui que no carnaval vão ficar em casa, mais quietinho, não vão pular carnaval não. Como é que vai ser o carnaval do Rômulo? Da mesma forma, quero aproveitar bem a minha esposa, passar com ela, descansar bastante. A nossa vida é bem corrida, poucos momentos a gente consegue ficar com a família. E quando tem uma oportunidade dessa, nada melhor que descansar, ficar, aproveitar bastante a família também. Eu respondi agora.